Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alessandro e venho por meio desse vídeo realizar a apresentação do trabalho aprovado no Workshop Internacional Sustentável WIPS 2025, que é intitulado como Interpolação Espacial da Fração de Areia para Avaliação da Conservação do Solo em Área de Proteção Ambiental. Está relacionada à área temática Inovação, Transformação Digital e Sustentabilidade e tem como autores eu, Alessandro Xavier da Silva Júnior, o Arthur Pereira dos Santos, Letícia Tondato Arantes e, por fim, o professor orientador Darlan Collins da Cunha e Silva. Bom, introduzindo sobre o assunto, com o passar dos anos, um setor que veio ganhando grande notoriedade aqui no Brasil é o setor agrícola. E junto a ele, a distribuição espacial das partículas minerais do solo, areia, silt e argila, veio ganhando grande relevância também, que acaba fundamentando as interações físicas, químicas e biológicas, e também constituindo a base para diversas outras aplicações. Bom, diante disso, o mapeamento da fração mineral do solo acaba sendo essencial, porém a sua determinação direta acaba envolvendo custos elevados e alta demanda de tempo, o que resulta em lacunas referentes às informações e limita a adoção de práticas sustentáveis também. Bom, e juntamente com o alto desenvolvimento agrícola que o Brasil veio demonstrando, com o passar dos anos, a supressão de vegetação, ou seja, o desmatamento também veio ocorrendo atrelado a isso. E com o intuito de frear esse processo, foi instituída a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. E também acaba estabelecendo aí, diretrizes para a criação, implementação e gestão de unidades de conservação em todo o território nacional, ou seja, visando proteger os recursos naturais e promovendo também o desenvolvimento sustentável nessas áreas. Bom, nesse contexto, a integração de medições de campo, ou seja, as medições diretas, com as técnicas de geoprocessamento em ambiente SIG, constitui a alternativa eficiente para estimar esses parâmetros do solo, tanto areia, quanto silt, quanto argila, quanto a parte química do solo também. Ou seja, o presente estudo, então, acaba tendo por objetivo determinar a espacialização da areia na APA de Tupararanga, que é a Área de Proteção Ambiental, que é uma unidade de conservação, visando identificar áreas críticas quanto à elevada concentração desse parâmetro e fornecer subsídios técnicos para o desenvolvimento de práticas de manejo mais eficientes na gestão e conservação do solo. Partindo para os materiais e métodos, a APA de Itupararanga, conforme demonstrado na figura 1, apresenta uma área de aproximadamente 936 km² e compõe a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a UGRI 10, e está localizada inteiramente na subbacia denominada de Alto Sorocaba, abrangendo ao todo 8 municípios e promovendo também uma grande relevância por concentrar a represa de Tupararanga, que acaba fornecendo água e energia elétrica para a região metropolitana da cidade de Sorocaba. Entretanto, a APA de Tupararanga apresenta uma baixa densidade populacional e é marcada por uma estrutura fundiária predominantemente formada por pequenos núcleos rurais, ou seja, desenvolvimento agrícola ali na região. Em relação à pedologia, predominam aí os latossolos vermelhos e amarelos, formação de grande relevância para o presente estudo, que são caracterizados pela elevada profundidade e boa drenagem, o que favorece, como dito anteriormente, o desenvolvimento reticular e contribui para níveis satisfatórios de fertilidade, contribuindo aí para o desenvolvimento agrícola da região. Para a análise física do solo, a análise foi conduzida aí de acordo com o boletim técnico número 106 do Instituto Agronômico de Campinas, e inicialmente, para a mensuração dos pontos de coleta, a APA de Tupararanga ela foi subdividida em suas principais bacias hidrográficas, ou seja, a bacia hidrográfica do reservatório, que é a figura A bacia hidrográfica do rio Sorocamirim, bacia hidrográfica do rio Sorocaboçu e bacia hidrográfica do rio Una. É válido ressaltar, que os pontos da bacia hidrográfica do rio Sorocaboçu e do rio Una, os resultados, de outros trabalhos aí da bibliografia já estavam dispostos, o qual foi utilizado para o desenvolvimento do presente estudo, que é para a APA de Tupararanga. Ou seja, foram coletados aí pontos da bacia hidrográfica do reservatório e da bacia hidrográfica do rio Sorocamirim. Feito isso,
com todos os resultados e a concentração de todos os pontos da APA de Itupararanga. A distribuição foi realizada aí por meio do software ArcGIS 10.6, utilizando o método de interpolação Inverse Distantiated, que é usualmente conhecido como interpolador IDW. E para a interpolação foi utilizado o expoente igual a 2, que apresentou desempenho satisfatório na estimativa de atributos físicos do Sol, conforme apontado por essas duas referências, Simonetti et al. 2018 e Santos et al. 2025. Bom, em relação aos resultados encontrados, após a interpolação e todo o tratamento de dados, a análise espacial indicou uma moderada variabilidade na sua distribuição de areia na APA de Itupararanga. É válido ressaltar que a partir da figura 3 é possível visualizar que os maiores valores da concentração desse parâmetro chegou ao sudeste da bacia, com valores aproximadamente 76,26%, enquanto o noroeste, ali mais próximo ao reservatório de Itupararanga, apresentou uma concentração de 9,24%. Bom, esse parâmetro acaba se relacionando aos resultados encontrados por Simonetti et al. 2019, que identificou altitudes variando entre 824 e 1.213 metros, com uma média aí para Itupararanga de 919, ou seja, valores elevados de areia foram encontrados em áreas de maiores altitudes e os menores valores em áreas de baixas altitudes. Bom, em relação à estatística descritiva realizada em relação ao parâmetro estudado, a gente consegue observar ali na tabela 1 que a areia apresentou valores mínimos de 9,24%, valores máximos de 76,26%, uma média de 42,19% e um desvio padrão aí de 7,86%, o que corrobora com a classificação encontrada aí por Rossi 2017, que é a classificação textural do solo, marcadas aí principalmente pelos latossolos vermelhos e amarelos. E outros estudos prévios realizados na bacia hidrográfica do rio Sorocaboçu verificou essa relação, que áreas que dispõem de uma elevada concentração de areia tendem a ter uma menor concentração de argila e o vice-versa também, concretizando aí com a classificação textural encontrada ali na área de estudo. Em relação ao uso e ocupação do solo, Neri et al. 2024 verificou que no ano de 2021, cerca aí de 59,19% da área da APA era ocupada por atividades antrópicas, especialmente a urbanização e a agricultura, ou seja, uma unidade de conservação que no ano de 2021 já apresentava aí um pouco mais da metade da área já consolidada aí por atividades antrópicas. Bom, de modo geral, observa-se que relacionando a expansão das atividades antrópicas, como citado anteriormente, juntamente com as características de altitude, com elevadas altitudes na área de estudo, e também com as concentrações de teor de areia, necessitam aí de práticas conservacionistas, fomentando o desenvolvimento sustentável da agricultura na região e também diminuindo a intensificação dos processos naturais encontrados na área de estudo, como os processos erosivos. Desta forma, conforme exposto, os resultados encontrados, foi possível visualizar uma moderada variabilidade espacial do parâmetro analisado, com maiores concentrações no setor sudeste, ou seja, áreas com uma maior altitude e também com maior uso e ocupação do solo relacionada às atividades antrópicas. Bom, nesse cenário, a adoção de práticas conservacionistas se demonstra fundamental para o desenvolvimento sustentável da região e pode-se destacar algumas como o terraceamento e a manutenção da cobertura vegetal do solo, inibindo aí a precipitação direta no solo e também diminuindo a intensificação dos processos erosivos. Bom, os achados se destacam aí alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, em especial a ODS 12, a ODS 13 e a ODS 15. E recomenda-se aí, por fim, que futuros trabalhos incluam a espacialização de outros atributos físicos, como a argila e o silt. Gostaria de agradecer a coordenação de aperfeiçoamento de pessoa de nível superior, a CAPES, pelo fomento financeiro realizado para o desenvolvimento do presente estudo.
que estão dispostas às referências citadas durante a apresentação. Muito obrigado pela atenção.